Jesus Cristo, eu pertenço a Ti. Sozinho eu fui, confesso em dor o vazio da Sua ausência. Espírito, faz o que a lei não foi capaz. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 12, versos de 6 a 11. Deus pode mudar situações impossíveis. Assim diz a palavra do Senhor. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe o anjo ainda: "Ponha a capa e siga-me." E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder. Mas será que cremos nisso de todo o nosso coração? Deus muda situações que, aos olhos humanos, são impossíveis. Mas para aquele que é capaz de fazer sair água da rocha, abrir as portas de uma prisão, nada é impossível para Deus. Devemos lembrar que essa é uma especialidade divina. Nada é impossível para Deus. Pedro havia sido preso por causa da pregação do Evangelho. Tiago, pouco tempo antes desse momento, havia sido morto por Herodes e Pedro certamente fora testemunha desse fato. Como ele conseguiu diante da morte de um amigo e agora vendo a sua própria morte se aproximar, como ele conseguiu dormir entre os soldados que em breve serão os seus executores? Que paz é essa que Pedro alcançou, que faz com que ele durma profundamente diante da morte? Pedro não apenas sabe que Deus tem todo o poder em suas mãos, ele crê nisso. E essa crença é transformada em paz interior. Essa crença combate a ansiedade. Pedro sabe e crê que em Deus a morte não é o fim. Por isso, ele descansa.
A morte é apenas a passagem desta vida para algo melhor, para aquele que crê em Jesus e na sua ressurreição. Jesus, em certo momento, e certamente Pedro estava presente, falando a respeito do que crê, ele disse: aquele que crê já passou da morte para a vida. João 5:24. Ou seja, experimentar a vida que vai além desta vida começa aqui. Se nós cremos em Jesus, precisamos crer que já passamos da morte para a vida. João 5:24. E Jesus também disse, em certa ocasião, quando visitou o seu amigo Lázaro, que havia falecido, e ele disse para as suas irmãs: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. E Pedro estava presente em todos esses momentos. Então ele cria em Jesus. Ele cria que Deus pode fazer o impossível acontecer. Quem crê nisso, dorme, como Pedro, enquanto Deus, em silêncio, trabalha a favor daquele que crê. Pedro dormia em meio à possibilidade de ser morto a qualquer momento. Este é um exemplo de fé em ação, que crê naquele momento que Deus é capaz de fazer aquilo que ele é incapaz de fazer. Pedro não pode libertar a si mesmo. Então essa crença veio de um servo de Deus que antes era impulsivo, mas que encontrou em Jesus a possibilidade de ter paz no meio da pressão, de ter paz no meio da possibilidade de perder a sua própria vida física, mas não jamais perder o seu encontro com o Senhor. O possível nós devemos fazer. E havia algumas coisas que o anjo pediu para que Pedro fizesse, e ele fez. Mas nós precisamos confiar que Deus pode e vai fazer o impossível acontecer. Não há desespero, pois o desespero é uma tentativa humana de controlar o que ele não é capaz de controlar. Ao invés de entregar a Deus, não há ansiedade, mas confiança de que Deus, estando no controle, tudo acontecerá de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Não é o rei Herodes que controla, não são os guardas que controlam, mas Deus que faz tudo o que lhe apraz, tudo de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Os planos de Deus jamais serão frustrados por qualquer homem que se julgue poderoso. Pedro olha para a possibilidade da morte iminente como vitória e não como derrota, pois ele ouviu Jesus dizer: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11:26. Pedro enxerga aquele momento como cuidado de Deus até o fim e não como abandono. Por isso ele dorme, por isso ele descansa. Deus cuida dos seus até o fim. Então, o que nos resta é aguardar o descanso eterno. Ele já viu Estevão ser apedrejado. Ele já viu Tiago, há pouco tempo antes desse momento, ser morto. E isso lhe deu ainda mais fé para crer que Deus cuida
dos seus até o fim. Pedro estava tão convicto de que devia descansar no Senhor, que dormia profundamente, o sono totalmente reparador, a ponto de nem a luz que brilhou na prisão o acordasse, tendo a necessidade de que o anjo tocasse nele. Quando se levantou, as algemas se romperam. Ele não podia remover essas algemas, mas Deus pode. Ele calçou as sandálias, colocou suas vestes e seguiu o mensageiro. Isso ele podia fazer. O mensageiro que Deus enviou. Depois disso, saiu em direção ao portão que se abriu automaticamente. Ele não podia fazer isso, mas Deus pode, sem necessidade de controle remoto. E Pedro estava livre e Deus frustrou, com isso, toda a expectativa de Herodes e do povo judaico naquele momento. Quem é que tem o controle sobre a vida de Pedro? É óbvio, é Deus e não o rei Herodes ou qualquer outra pessoa, porque ele se entregou completamente aos planos divinos. Se Deus permitisse a morte, Pedro estaria nos braços do Pai no mundo por vir. Mas como Deus livrou e frustrou os planos do inimigo, Pedro continua em seus braços, aqui nesse mundo, caminhando seguro para a eternidade. Se você crê que Deus pode todas as coisas, então descanse em Deus. Vamos descansar em Deus, porque Ele pode todas as coisas. E se Ele disse que vai nos conduzir para a eternidade, Ele vai. Ponto final. E nós precisamos confiar nessa promessa. Se vivermos ou morrermos, estaremos nos braços do Pai. Confie em Deus e o mais Ele fará. Deus pode fazer o impossível acontecer. Você crê nisso? Então, descanse no Senhor. Pois enquanto nós dormimos, Deus trabalha em silêncio a nosso favor. Faça sempre o que for possível, o que estiver ao seu alcance. O impossível, entregue nas mãos de Deus. Descansar ou esperar em Deus é uma forma ativa de cultivarmos a nossa fé. Pedro avaliou a situação e descansou nas mãos daquele que pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus pode fazer o impossível acontecer. Apenas confie e entregue cada dia sua vida em suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Me dá tua paz e a vida.